Fala galerinha, vamos para a segunda parte do nosso vídeo para a gente poder encerrar a correção dos exercícios. Lembrando que na próxima semana só vai ter revisão da matéria que já foi dada até agora. A parte lá para os militares de Química Orgânica, lá de fevereiro. Na parte de março, pira e eletrólise. Em abril agora a gente também viu dois assuntos. A gente viu a radioatividade e a gente está vendo nesse exato momento as funções inorgânicas, beleza? Então vocês vão receber aí lista de exercícios e eu vou na próxima semana com um vídeo parecido com esse daqui resolver com vocês, beleza? E vou abrir uma monitoria de 1 hora também para que vocês possam fazer perguntas. Continuando aí, ó, a gente tinha terminado a questão número 8 da lista. Eu vou fazer agora a questão número 9, que é da prova do exame de qualificação da UERJ, que o cara diz assim, ó, na atmosfera artificial no interior das cápsulas espaciais, o oxigênio consumido pelos astronautas é renovado a partir das reservas de oxigênio. Para manter a concentração do gás produzido pelo metabolismo energético dos tripulantes em níveis não tóxicos, o ar artificial dessas cápsulas precisa ser ainda continuamente purificado. Uma das substâncias que podem ser utilizadas na purificação do ar com esse objetivo é... O detalhe é o seguinte, essa matéria aqui, na questão número 9, é uma matéria que eu não falei ainda, é a nossa próxima matéria, que são os óxidos, tá? Existem 7 classificações para óxidos. Os óxidos que são ácidos, os óxidos que são básicos, os óxidos que são neutros, os óxidos que são anfóteros, os óxidos que são chamados de mistos, os peróxidos, e os superóxidos, superóxidos. Então, óxidos, a gente vai ver na próxima aula de teoria, óxidos são compostos binários, ou seja, formados por 2 elementos, um deles precisa ser obrigatoriamente o oxigênio, ele tem que ser o mais eletronegativo entre os dois. Eles possuem essa classificação. Fato é que se a gente pensar na nossa respiração, a gente inspira, o gás oxigênio, O2, e a gente expira gás carbônico. Para a gente poder neutralizar a presença do gás carbônico, que é um gás que é asfixiante, dentro da aeronave, por exemplo, os astronautas... Então a proposta da questão é essa, os astronautas respiram oxigênio e jogam o gás carbônico para fora. A gente precisa, obviamente que ela está fechada, né? A nave espacial ela está fechada, e os tripulantes não podem ficar em contato com o gás carbônico por muito tempo. A gente precisa retirar esse gás carbônico de dentro da nave. Então é preciso que eu classifique o CO2 como um óxido ácido básico, neutro, anfótero, enfim. No caso do CO2, cara, o CO2, quando ele se mistura com a água, e alguns óxidos fazem isso, dessa mistura com a água, eles formam, no caso do CO2, ele forma o ácido carbônico, o H2CO3. Isso deixa, galera, com que o CO2, o gás carbônico, ele seja classificado como um óxido ácido, mas eu vou falar disso um pouco mais à frente. Os óxidos ácidos, eles normalmente possuem o oxigênio ligado a um ametal, que é o caso do carbono. Então, por ser um óxido ácido e estar sendo jogado dentro da aeronave, eu vou precisar de um composto que tenha natureza oposta dele para poder neutralizá-lo e retirar naturalmente do ambiente, para que a gente não mate, os astronautas. Então a gente tem o CO2, que é um óxido ácido, e esse CO2, sendo ácido, eu vou precisar obrigatoriamente de uma base para poder fazer esse processo de neutralização. Então a única base que tem ali escolhida naquela lista é o hidróxido de sódio. Mas confesso que essa questão ela tinha que vir um pouco mais à frente, porque eu ia precisar desse sistema todo que eu fiz aqui de classificação de óxidos para poder resolver a questão. Aliás, chama a atenção da galera da SpaceX, das 4 funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido,
óxido, que é a nossa próxima aula, é uma das que mais cai, beleza? Então será a nossa primeira aula de maio, tranquilo? Olha a questão número 10, porque a questão número 10, ela trata de uma coisa muito parecida com essa questão número 9, que é exatamente o fato de você ter que neutralizar um problema que está acontecendo. Ah lá. Então aqui, por exemplo, eu tinha um problema de ordem ácida e eu resolvi com uma base. No caso da 10, eles falam assim: diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos da indústria. O carvão vegetal foi substituído então pelo carvão mineral. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho nas imediações, tais como a morte dos peixes e dos vegetais ribeirinhos. Tal fato pode ser justificado em decorrência da... Bom, o que eu tinha que ter noção aqui agora, a galera que ia fazer a prova do Enem, que o carvão vegetal ele é muito menos poluente do que o carvão mineral, porque o carvão vegetal ele tem carbono. E quando você queima esse carbono, a única coisa que você gera é o gás carbônico, que é prejudicial, claro, ele causa o efeito estufa. Só que o carvão mineral, além dele ter o carbono, e também através de um processo de queima, ele gerar o CO2, o carvão mineral, ele tem um outro elemento químico, que é o enxofre. O enxofre está na composição dele. E quando você queima o enxofre, você gera esse cara aqui, ó, que é o dióxido de enxofre, que é o SO2. Interessante, que não tem nada de interessante na verdade, é que o SO2, ele também queima. Ele se combina com o oxigênio do ar, e quando ele se combina com o oxigênio do ar, ele forma o trióxido de enxofre. E o trióxido de enxofre, quando se junta com a água da chuva, ele forma o que a gente chama de H2SO4, galera. E o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o pH da água do rio. Por ser um ácido muito forte, ele vai acabar diminuindo o pH da água do rio. E essa diminuição do pH da água do rio que vai acontecer isso daqui. Exatamente, ele vai ser o causador da morte dos peixes e dos vegetais ribeirinhos. Eu tinha falado no outro vídeo com vocês, essa é uma característica da prova do Enem, da prova da UERJ e da prova da SpaceX. O cara cria um problema e ele pode fazer duas perguntas. Ele pode pedir para você resolver o problema, igual aconteceu na questão número 9, e ele pode pedir para você dizer quem é o causador do problema, como ele vai pedir na questão número 10. E a resposta correta aqui, ó, depois da minha explicação, é que você tem a formação do ácido sulfúrico no riacho a partir dos óxidos de enxofre liberados na combustão. Então esse cara aqui, ó, o SO3, quando ele é liberado na combustão do carvão mineral, a hora que ele encontra a água, que pode ser a água da chuva, ou a própria água do riacho, ele forma o ácido sulfúrico, beleza? Inclusive, esse tipo de atividade aqui, ó, a queima de carvão mineral, por conta dessa situação, ela não é obrigatoriamente, ela não é recomendável que você queime carvão mineral, por exemplo, quando você está fazendo o seu churrasco. A ideia do carvão vegetal é porque ele é menos poluente, beleza? O carvão vegetal, então, ele é menos poluente do que o carvão mineral. Até porque o carvão vegetal você vai tirar da árvore. Então o que você vai fazer? Naturalmente se espera que seja um plantio adequado e essa árvore aqui ela vai ser cortada, vai ser feito o processo de carbono e aí a queima dele gera o CO2. O CO2 gerado na queima é o mesmo CO2 que será usado na fotossíntese, para que você tenha de novo a árvore do mesmo jeito. Então, o que a gente entende quando a gente queima um carvão vegetal é que a gente tem um ciclo, ou seja, a gente arranca a árvore, forma o carvão vegetal, queima ele, forma o CO2, a árvore vai fazer fotossíntese e vai crescer outra vez para reiniciar o processo.
Beleza? Então o carvão vegetal é o carvão recomendável para ser queimado. Tranquilo? Essa é uma questão da UERJ, que fala do número de hidrogênios ionizáveis. A gente precisa ter muito cuidado. O cara disse, falei isso para vocês no vídeo lá, ó, de que o vinagre é uma solução aquosa diluída que contém o ácido acético ionizado. As fórmulas molecular e estrutural desse ácido estão a seguir representadas. O que o cara queria que você se enganasse aqui, para quem fosse fazer a prova da UERJ, é que a fórmula molecular do ácido possui 4 hidrogênios. E quando a gente classifica os ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, a gente pode classificar eles como monoácido, diácido, triácido, tetrácido ou poliácido a partir daí. Ele queria naturalmente te confundir para que você marcasse a opção da letra D, onde você tem a presença de 4 hidrogênios. Só que eu lembro a vocês, isso está no vídeo, que a definição de hidrogênio ionizável é: quando o ácido tiver oxigênio, todo hidrogênio ionizável será aquele hidrogênio ligado em oxigênios. Então, galera, esse hidrogênio aqui, por exemplo, ele não é ionizável. Esse hidrogênio aqui também, ele não é ionizável. E esse hidrogênio aqui também, ele não é ionizável. Esse daqui que é. Esse daqui é um hidrogênio ionizável. Ah lá. Esse hidrogênio aqui é um hidrogênio ionizado. E se esse hidrogênio aqui é um hidrogênio ionizável, o que eu tenho? Eu tenho a presença de um único H+, por conta do ácido ser um ácido monoprótico. Olha lá, 3 hidrogênios ficam presos na estrutura quando a gente joga ele em água e apenas um vai ser liberado como íon hidrônio. Então a resposta correta dessa questão número 11, aliás, é a letra A. E aí a gente volta para o Enem, que o cara fala assim, ó, suponha que um agricultor esteja interessado em fazer uma plantação de girassóis. Procurando informação, leu a seguinte reportagem: solo ácido não favorece o plantio. Alguns cuidados devem ser tomados por quem decide iniciar o cultivo do girassol. A oleaginosa deve ser plantada em solos descompactados. Olha a informação importante, ó. O pH precisa ser acima de 5,2. Beleza? Então eu preciso subir o pH, e quando eu subo o pH de uma solução ou do solo, eu estou falando de um solo que é básico. Conforme as recomendações da Embrapa, o agricultor deve colocar por hectare 40 kg a 60 kg de nitrogênio, de 40 a 80 de potássio e de 40 a 80 de fósforo. O pH do solo na região do agricultor é de 4,8, portanto ela não está apropriada para o plantio, ou seja, aquilo que eu falei para vocês na outra questão, eu tenho um problema e eu vou ter que corrigir esse problema. E aí ele diz que dessa forma o agricultor deverá fazer a calagem do solo, tá? E aí ele fala assim, ó, suponha que o agricultor vai fazer a calagem, que é o aumento do pH do solo por adição de cal virgem. De maneira simplificada, a diminuição da acidez se dá para a interação da cal com a água presente no solo, gerando hidróxido de cálcio. A reação que ele está falando, ó, é exatamente essa aqui. Correto? Não, porque a fórmula do hidróxido de cálcio não é CaOH3. A fórmula do hidróxido de cálcio é CaOH2. É bem provável que ele pergunte para você quais equações estão corretas. Então eu tenho certeza, por exemplo, que a equação número 2 é a equação correta. E aí depois ele fala que há produção, olha lá, formação de água e deixando íons cálcio no solo, ou seja, ele está propondo a dissociação da base. E a dissociação da base vai acontecer exatamente quando você tem isso daqui. A base, que é o hidróxido de cálcio, reage com o ácido presente no solo, que está sendo representado aqui pelo H+, e deixa o cálcio sozinho, e essas duas hidroxilas aqui, ó, elas se juntam aos dois hidrogênios para poder formar duas moléculas de água. Isso é uma reação de neutralização. É como se eu estivesse escrevendo assim para você, ó. Eu tenho CaOH2, esse CaOH2 reage com HCl, olha lá, reage com HCl, e aí o que eu tenho aqui é a formação do CaCl2, mais duas águas. Olha lá, isso é uma reação de neutralização que a gente também vai estudar quando a gente estiver falando da formação do sal.
Só que aqui ele não está querendo representar o ácido clorídrico, porque ele nem afirma, inclusive, qual é o tipo de ácido que tem no solo. Então ele deixa simplesmente como sendo 2H+, aqui, os dois hidrogênios. E ele simplesmente coloca aqui o cálcio, ou seja, ele ignora o cloro, porque o cloro aqui seria um íon espectador. Tanto faz quem é o ácido que está no solo, o que importa é que você tem o ácido. Então você tem uma reação de neutralização, e essa reação de neutralização ela está acontecendo de forma completa no item número 3. Aí muita gente vai pensar assim, mas Légora aqui também tem uma reação de neutralização. Só que aqui, galera, eu tenho 2 hidroxilas. Eu precisaria de 2H+, para poder fazer a neutralização completa e fazer com que o pH do solo suba para fazer o plantio de forma adequada. Então a resposta correta aqui, as opções 2 e 3 são as opções verdadeiras, que são exatamente as letras que representam as opções de reação corretas. Então o cara bota assim, na 13, café quentinho a qualquer hora, chegou ao Brasil, café hot when you want, que em português significa quente quando você quiser, beleza? Basta apertar um botão no fundo da lata, esperar 3 minutos, eu nunca vi esse café aqui não, hein? Pronto, café quentinho por 20 minutos. E ele bota assim, para garantir o aquecimento das latas desse produto, possui um compartimento de óxido de cálcio e outro com água. Ao pressionar o botão, essas duas substâncias se misturam, gerando energia e esquentando o café rapidamente. Isso é uma reação muito exotérmica. Por isso que quando você coloca, por exemplo, a cal na mão, você corre risco de queimadura. Beleza? Ele bota assim, escreva, essa é uma questão da prova discursiva, tá, da UERJ. Escreva a equação química que representa a reação do óxido de cálcio e a água, nomeando o produto formado. Então, a primeira reação aqui, se você olhar a questão que caiu na prova do Enem, aqui na questão número 12, é exatamente a pergunta que ele faz na prova da UERJ. A reação do óxido de cálcio com a água. Então, a gente vai botar aqui, CaOH2, reagindo... ele quer o óxido de cálcio. CaO mais H2O, reagindo com CaOH2. Desse jeito aqui. Então, se a gente tem o CaOH2, a gente tem rigorosamente o hidróxido de cálcio. Essa é a equação que ele está pedindo. E a gente quer, obviamente, nomear o produto formado. O produto formado aqui é o hidróxido de cálcio. Esse é o nome UPAC, tá? Mas a gente pode chamar ele também de cal hidratada. Hidróxido de cálcio ou cal hidratada. E ele pede para você classificar a reação química ocorrida quanto ao calor envolvido. Obviamente, ela produzindo calor, ela é uma reação exotérmica. Então, as duas respostas da questão aqui, exotérmica e hidróxido de cálcio ou cal hidratada. Essa é uma questão da prova discursiva da UERJ. E a última é o ácido nítrico. Ele é composto muito empregado em indústrias químicas, principalmente para a produção de corantes e fertilizantes, explosivos e nylon. O processo industrial de obtenção do ácido nítrico consiste na seguinte reação. O ácido nítrico, obviamente, que é o HNO3, ele faz 2 perguntas. Ele pede para a gente escrever o nome dos reagentes empregados no processo. Esse daqui, por exemplo, o NaNO3 é um nitrato de sódio. Esse é o nitrato de sódio. Isso daqui é um sal, tá? A gente não estudou sal ainda. Mas, galera, a presença do grupamento nítrico aqui, do HNO3, dá origem ao nitrato. E esse cara aqui, naturalmente, o H2SO4, é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico que é extremamente conhecido. Então, eu respondi a primeira pergunta. Escrevo os nomes dos reagentes empregados no processo. E aí ele pede para que eu desenhe a forma estrutural plana do ácido nítrico. E aí quando a gente pede aqui, porque eu não consigo desenhar no Word corretamente, o ácido nítrico na forma estrutural plana, a gente precisa estrutural. A gente precisa entender que ele tem até um videozinho aqui, do cara formando a estrutura de Lewis do ácido nítrico. Quem quiser assistir esse vídeo aqui,
É só digitar, tá vendo? Ácido nítrico estrutural. Mas eu vou para o imagens. Inclusive é o cara resolvendo aquela questão, essa questão que a gente está fazendo. A fórmula estrutural do ácido nítrico é essa aqui. Ah lá. O nitrogênio fazendo 3 ligações, uma dupla com oxigênio, uma ligação simples com esse oxigênio e a outra com esse daqui, beleza? E uma ligação coordenada, que é representada por essa seta aqui, mas eu recomendo que você não coloque essa seta dessa maneira. Que você, na verdade, escreva assim, ó, ah lá, até com a linha tortinha lá. O nitrogênio fazendo uma dupla, o nitrogênio fazendo uma ligação simples com oxigênio e depois com hidrogênio, e depois uma ligação coordenada, de maneira que essa daqui é a opção que vai representar a fórmula estrutural do ácido nítrico, e isso encerra a nossa lista de hoje. Deixa eu ver se vai colar aqui, né, a fórmula estrutural do ácido nítrico. Então, quando hoje tenta colar, mas eu acho que não vai colar. Já deu erro, já está dando aqui erro. A gente volta aqui para você ver a fórmula estrutural do ácido nítrico. Aqui embaixo, ó, tem as duas possibilidades, beleza? Então você pode desenhar essa daqui ou essa daqui. Eu recomendo que você desenhe essa, que você não represente a ligação coordenada por uma setinha. Ah lá, não colou e ainda travou o meu Word. Mas essa era a nossa última questão da folha, graças a Deus, que senão, olha lá, travou mesmo. E aí eu teria que fechar e reiniciar o sistema. Valeu? Então fiquem ligados, porque na próxima semana... voltou. Eu queria mostrar para vocês, ó, acabou desligando mesmo. Eu queria mostrar para vocês como ele desenhou no gabarito. Então ele desenhou no gabarito aqui, ó, na questão número 14. Deixa eu ver como ele colocou aqui no gabarito. O gabarito está bem detalhado. Ah lá, ele coloca as 3 estruturas. Então a prova é bem provável que aceitasse as 3 estruturas. Essa daqui é aquela que representa com a seta da ligação coordenada e essa daqui não. O detalhe, por exemplo, que essa estrutura aqui, ó, que mostra esses paradinhos aqui, ó, esses tracinhos aqui, isso aqui é o número de elétrons que não foram usados, né? O oxigênio tem 2 elétrons aqui que não são usados, mais 2 aqui, esse tem 2 também e esse também tem 2, e esse daqui tem 3 pares de elétrons que não foram usados. Então aqui esse tracinho representa um par de elétrons que não foi usado, você poderia representar ou essa fórmula, ou essa daqui. Beleza, galera? Então fiquem ligados, a gente vai fazer uma revisão na próxima semana de orgânica, pireeletrólise, radioatividade e dessa parte inicial de ácidos e bases. Tranquilo? Beleza? Muito obrigado a todos, bom fim de semana